O Rei Momo é uma das figuras mais tradicionais do carnaval. Mas você sabe a origem do Rei Momo? Momo era um deus grego irreverente e gozador que morava no Olimpo. Em 1933, um grupo de jornalistas cariocas se inspirou na figura desse deus grego para criar um boneco de papelão que foi transformado em Rei da Folia. Surgia assim o Rei Momo. Mas o primeiro Rei Momo de carne e osso só apareceu no carnaval 3 anos depois. E somente na década de 60 ele se tornou oficialmente o Rei do Carnaval, com normas legais para a sua eleição. Para concorrer a Rei Momo, o candidato deve ter no mínimo 1,65 m de altura e pesar mais de 100 quilos. Além, é claro, de ter bom humor e espírito carnavalesco. O desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro é um espetáculo que atrai gente do mundo todo, até mesmo quem não gosta de carnaval. Mas você sabe como surgiram as escolas de samba? Na década de 20, os moradores dos morros e subúrbios do Rio tinham lugares fixos onde se reuniam para cantar e tocar o samba. Estes locais eram conhecidos como escolas de samba. Mas só no final dos anos 20 é que a primeira escola de samba organizada saiu às ruas. Foi no bairro do Estácio e recebeu o nome de Deixa Falar, por causa das críticas que os sambistas receberam dos companheiros. Aos poucos, outras escolas foram surgindo, formadas pela união de pequenos blocos. Mas elas eram bem diferentes das escolas atuais. Não tinham a mesma grandiosidade e o desfile estava longe de ser considerado um espetáculo como os de agora. Você sabe o que é o enredo de um desfile de escola de samba? O enredo é a história ou o tema escolhido pela escola para apresentar na avenida durante o desfile. As alas, com suas fantasias, adereços, além dos carros alegóricos, ajudam a mostrar e a contar o enredo que é cantado no samba. Antigamente, só os ranchos desfilavam com um enredo. A primeira escola a desfilar com um tema específico foi a Portela, no Carnaval de 1931. Aos poucos, os enredos foram incorporados pelas escolas e se tornaram habituais. Entre os enredos mais populares dos últimos anos estão Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia, da Beija-Flor, Festa Profana, da Ilha do Governador, e Liberdade, Liberdade, da Imperatriz Leopoldinense. É um espetáculo que atrai gente do mundo todo, até mesmo quem não gosta de carnaval. Mas você sabe como surgiram as escolas de samba? Na década de 20, os moradores dos morros e subúrbios do Rio tinham lugares fixos onde se reuniam para cantar e tocar o samba. Estes locais eram conhecidos como escolas de samba. Mas só no final dos anos 20 é que a primeira escola de samba organizada saiu às ruas. Foi no bairro do Estácio e recebeu o nome de Deixa Falar, por causa das críticas que os sambistas receberam dos companheiros. O Rei do Carnaval,
com normas legais para a sua eleição. Para concorrer a Rei Momo, o candidato deve ter, no mínimo, 1,65 m de altura e pesar mais de 100 quilos. Além, é claro, de ter bom humor e espírito carnavalesco. O desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro Aos poucos, outras escolas foram surgindo, formadas pela união de pequenos blocos. Mas elas eram bem diferentes das escolas atuais. Não tinham a mesma grandiosidade e o desfile estava longe de ser considerado um espetáculo como os de agora. Você sabe o que é o enredo de um desfile de escola de samba? O enredo é a história ou o tema escolhido pela escola para apresentar na avenida durante o desfile. As alas, com suas fantasias, adereços, além dos carros alegóricos, ajudam a mostrar e a contar o enredo que é cantado no samba. Antigamente, só os ranchos desfilavam com um enredo. A primeira escola a desfilar com um tema específico foi a Portela, no Carnaval de 1931. Aos poucos, os enredos foram incorporados pelas escolas e se tornaram habituais. Entre os enredos mais populares dos últimos anos, o Rei Momo é uma das figuras mais tradicionais do Carnaval. Mas você sabe a origem do Rei Momo? Momo era um deus grego irreverente e gozador que morava no Olimpo. Em 1933, um grupo de jornalistas cariocas se inspirou na figura desse deus grego para criar um boneco de papelão que foi transformado em Rei da Folia. Surgia assim o Rei Momo. Mas o primeiro Rei Momo de carne e osso só apareceu no Carnaval 3 anos depois. E somente na década de 60 ele se tornou oficialmente